Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Eu tinha 21 anos quando eu pisei pela primeira vez numa sala de aula como professor. Era uma turma da terceira série do ensino médio e a primeira aula daquela manhã seria de química. Eu cheguei uns 15 minutos atrasado na escola porque eu não tinha uma noção exata de quanto tempo o ônibus ia levar para passar perto da minha casa naquele horário da manhã e eu também não sabia quanto tempo duraria o trajeto. Podemos dizer com uma relativa segurança que a primeira impressão não foi boa. Nesse primeiro emprego eu tinha uma carga horária de 21 aulas semanais. Eu dava aula de ciências para o 9º ano do ensino fundamental e também física e química para as 3 séries do ensino médio. 3 aulas para cada uma dessas turmas e em cada uma dessas disciplinas. No período da tarde eu trabalhava como professor plantonista de física numa outra escola de ensino médio que tinha também turmas de cursinho pré-vestibular, além da faculdade à noite. Ou seja, sendo ainda um graduando em física e marinheiro de primeira viagem na atividade docente, o desafio à minha frente era gigantesco, bem como a responsabilidade e o medo de errar. Pequeno spoiler, eu saí dessa escola ainda no primeiro semestre. Naturalmente, tinha um monte de dificuldades que eu precisava aprender a lidar. Preparar a aula, pensar na lousa, elaborar exemplos, treinar a fala, treinar o discurso, prever as dificuldades que os estudantes iam manifestar, analisar estratégias de intervenção, selecionar atividades, cuidar da disciplina e de eventuais ausências dela, e etc. Isso tudo enquanto eu ainda estivesse somente dentro de uma área relativamente confortável, o meu maravilhoso mundinho da física, mundo esse cujos ares eu respirava incessantemente há pelo menos 4 anos, me preparando para esses momentos, discutindo casos e situações com professores e com colegas. Mas lá estava eu, dando aula de ciências, uma coisa super geral que passava por biologia, química e física, e aulas de química. Eu não tinha o menor preparo para isso. Eu apenas transmitia aquilo que eu pude aprender no ensino médio e em alguma disciplina da faculdade, o que se apresentava no livro-texto, o que era solicitado pelas questões modelo Enem e grandes vestibulares. Eram somente conteúdos. Não tinha uma didática apropriada, nunca uma reflexão aprofundada, as ideias realmente interessantes, instigantes e engajadoras. Eu estava tateando o solo enquanto andava sobre ele, sentindo os buracos no chão e tentando parecer o mais seguro possível. Uma mistura de fracasso iminente com desespero. Você consegue sentir o cheiro daí? Nessa época eu recorria ao Orkut. Antes do Facebook dominar o mundo, essa era a rede social mais utilizada por nós, os brasileirinhos. Tinha um monte de comunidade que se dedicava à ciência e à troca de experiências. Eu passava muito tempo ali fazendo perguntas sobre química orgânica, velocidade de reações, cinético-química e tudo mais o que você puder encontrar no índice de um livro de ensino médio. Eu sou muito grato a todas as pessoas que colaboraram comigo de forma paciente, esclarecendo uma série de dúvidas e fornecendo material para pesquisa. O planejamento da aula precisava ser feito da forma mais minuciosa possível.
Eu tinha que pensar e prever muitas possibilidades, criar um monte de exemplos, preparar uma lousa impecável. Eu não estou dizendo que o mesmo não era feito em relação às aulas de física. O problema, no caso de ciências e química, ocorria quando qualquer pergunta fugia minimamente do meu roteiro. Em algumas vezes eu até sabia o que responder, mas não eram boas respostas. Não eram as respostas que um professor deveria dar. Elas se pareciam muito mais com respostas que os estudantes dão. Não são incorretas, têm um certo embasamento, uma argumentação, mas ainda estão incompletas. Elas deixam lacunas e margem para interpretações equivocadas. Então, eu fazia o que os meus professores e o que as minhas professoras da universidade sugeriam. Diga ao estudante que você não possui condições de fornecer uma resposta apropriada no momento, mas que fará o possível para trazer uma solução no próximo encontro ou o quanto antes fosse possível. Inclusive, é sempre saudável transferir para o aluno também uma parcela dessa responsabilidade. Por exemplo, jovem, eu não sei exatamente como responder essa sua pergunta. Vamos pesquisar o tema e conversar um pouco mais na próxima aula? Admitir o desconhecimento é também uma forma de conhecimento. Contudo, uma angústia ainda pairava no ar. Onde obter ajuda? Passam-se alguns anos, eu estou mais confortável dando minhas aulas de física e de matemática. Eu abandonei aquela ideia errada de trabalhar com o ensino de química. Eu até cogitei uma segunda graduação nessa área, mas eu desisti do plano tão rápido quanto eu nego convites para sair de casa. E coloquei na minha cabeça que eu não tenho competência para lecionar ciências biológicas. Então, estando concentrado no meu mundinho dos números, ficou mais fácil para eu pensar em novas metodologias, fazer pesquisas mais focadas e testar algumas estratégias que pareciam promissoras naquele momento. Trabalhando também com muitos plantões de dúvidas, sendo colocado à prova o tempo todo, porque os alunos aparecem com dúvidas aleatórias de temas também aleatórios, eu adquiri uma certa habilidade para detectar de uma forma razoavelmente rápida o tipo de dúvida que o estudante está manifestando naquele momento e qual parece ser a abordagem mais apropriada para aquela situação. Desse modo, eu também tive a oportunidade de oferecer ajuda em determinadas situações para alguns colegas que, por um motivo ou outro, viram em mim uma possível solução para um problema que eles detectaram. Porque eu já tinha falado a respeito daquele tema central da dúvida em alguma conversa nossa no cotidiano, porque eu parecia entender do assunto ou porque eu era simplesmente a pessoa mais próxima a quem recorrer naquele momento. E não é uma questão de ser o especialista, é apenas por ser alguém que pode oferecer contribuições que ajudam a, visualizar melhor o quadro completo que se desenha. 2 cenários, na minha experiência, são os mais comuns. Primeiro, colegas de ensino fundamental 1, que precisam de colaboração para trabalhar com um conceito da matemática. E segundo, colegas de ensino fundamental 2, necessitando de uma ajuda para trabalhar com ideias da física. A minha proposta com esse episódio é defender o seguinte argumento: professores não têm o costume de pedir ajuda. Estando isolados dentro da sala de aula, sendo assim a autoridade máxima dentro desse terreno, a gente acredita que precisa resolver nós mesmos os nossos problemas. Pode ser que a gente não queira mostrar fraqueza ao pedir ajuda ou manifestar o desconhecimento numa parcela da nossa área de atuação, demonstrando assim uma possível incompetência, passível, portanto, de uma revisão do nosso trabalho, e dentre uma série de outras razões. E digo isso porque eu penso assim. Mas é preciso admitir uma série de fragilidades que eu já vejo nessa linha de raciocínio. Vejamos alguns pontos. As minhas conversas a respeito de estratégias
para elaborar situações de ensino-aprendizagem em matemática ocorrem em sua maioria com colegas do ensino fundamental 1. Esses colegas possuem predominantemente graduação em pedagogia, sem formação de especialista, portanto. O mesmo acontece quando algum colega licenciado em matemática ou ciências biológicas atribui aulas de física no ensino fundamental 2. São professores e professoras que não estão atuando dentro da sua área de formação ou que têm alguma lacuna conceitual nessas áreas, geralmente devido a um descompasso entre aquilo que se oferece na universidade e o que a prática docente requer. Eu não questiono o fato desses profissionais estarem em áreas diferentes, porque o Brasil, parece carecer de professores e porque os professores certamente carecem de trabalho. Novamente, eu me encaixo nesse perfil. Esse me parece ser o cenário mais delicado e não acredito que eu tenha a competência que é necessária para elaborar melhor essa ideia. Eu deveria sim procurar professores especialistas quando precisasse trabalhar com temas que eu não domino, porque eu não tenho a formação específica e exigida para aquele trabalho. Afinal, a responsabilidade dentro da sala de aula é minha. Eu posso não ter a formação adequada, mas eu tenho o dever de entregar para os meus alunos o melhor de mim, buscando junto deles a construção de um corpo de conhecimentos. Eu também devia pedir ajuda para os meus colegas quando eu não domino uma determinada técnica dentro da minha área de atuação, porque essa técnica demanda ferramentas que eu não aprendi. Por exemplo, se eu precisasse editar um vídeo para exibir em sala de aula, ou montar um experimento científico que eu nunca fiz antes, confeccionar uma galinha em EVA para enfeitar as paredes da escola na festa junina e assim por diante. Só que eu não quero pedir ajuda. Eu sou autossuficiente. Deixa comigo, toca pro pai. Eu pareço assim incapaz de perceber que socializar experiências me torna um professor melhor. Prezando por minha autonomia, eu me torno paradoxalmente menos autônomo. Eu deveria procurar auxílio de outros professores quando eu não conheço boas estratégias para abordar um determinado tema nas minhas aulas, porque eu sempre fiz de um único jeito e eu nunca tive ninguém com quem conversar a respeito que me dissesse outras formas que também podem funcionar. Ou seja, eu estou desatualizado. Mas pedir ajuda pode significar uma demonstração de incompetência. E nessa situação de mal ter aulas para atribuir, eu não posso me dar esse luxo. Por último, eu preciso reconhecer que eu não consigo fazer todas as coisas sozinho. Eu elaborei uma proposta que cresceu descontroladamente e agora não posso segurar as pontas sozinho, tipo Grêmio Estudantil, monitoria de alunos, jornal do colégio, sarau cultural, produção coletiva e colaborativa de material de estudo, etc. Então, eu tenho que pedir ajuda para os meus colegas, senão o projeto ele corre o risco de ser finalizado e com isso diminui a minha credibilidade com os outros alunos. Observe aí, mais uma vez, o paradoxo. Eu ainda não falhei com o projeto, mas o medo de demonstrar esse possível fracasso vai acelerar a sua derrocada. Não era mais fácil eu ter pedido ajuda antes? Apesar de todos esses pontos levantados, eu continuo meio que defendendo os motivos pelos quais a gente não pede ajuda. A fragmentação escolar e a sua divisão por disciplinas tornou a gente isolado. As áreas de conhecimento não se conversam. A minha matéria, naquele momento, parece ser a mais importante dentre todos os outros conhecimentos que estão sendo trabalhados pelos outros professores. Eu tenho as minhas provas para corrigir, os meus trabalhos para ler, as minhas atividades para planejar. Eu não tenho tempo para colaborar com os outros. Eu não sei como colaborar com os outros. Assim como eles parecem também não terem essa disponibilidade para mim.
então nós estamos sim sozinhos nos nossos mundos, precisando encarar as nossas próprias broncas e arcar com as consequências. Em algum momento eu vou me dar conta de que eu sou apenas um ser humano e que eu preciso de outros seres para serem humanos comigo. E você, colega, para onde corre quando precisa de auxílio? Bom, nesse momento eu vou meio que contradizer tudo o que eu disse até agora e pedir uma ajuda para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Compartilhe esse episódio. Se você é professor ou professora, faz esse episódio chegar no maior número possível de colegas. Se você é aluno ou aluna, mostra para os seus professores. Indica para aquele que parece que está precisando de um toque, que está perdido naquele projeto de final de ano. Ensina as pessoas a ouvirem podcast. Eu já falei que 2019 é o ano do podcast no Brasil? Não falei? Então, menina, 2019 é o ano do podcast no Brasil. Pega o celular do amiguinho, instala um agregador de podcast ou usa o Spotify mesmo. Dá para ouvir o Insigno lavando a louça, passeando com o cachorro ou na academia. É bem melhor do que ficar ouvindo o remix de System of a Down do Alok pela, 7ª vez. E já sabe, a gente se vê, talvez, em 10 dias.